Amém? Amém. Deuteronômio 17. No ano passado nós encerramos no capítulo 16. Hoje nós vamos continuar em 2025 a partir do capítulo 17 de Deuteronômio. Nós vamos fazer a leitura desse primeiro quadro do capítulo 17. E nós vamos caminhando, entendendo sempre tendo em nossa mente que Deuteronômio é o livro da repetição. Aqueles antigos que haviam saído do Egito já haviam sido sepultados. Os únicos que ainda estavam vivos daqueles que haviam saído do Egito eram Josué e Caleb, mas os demais, por causa de teimosia, dureza, rebeldia, desobediência, precisaram ficar no deserto. Estava aqui a nova geração, estava diante de Moisés essa missão de preparar essas pessoas para entrar na terra de Canaã, para vencer os cananeus, todos os povos que viviam nessa região, nessa geografia, precisavam ser vencidos, e eram todos povos armados com fortalezas erguidas, altos muros de proteção, e esses povos precisavam ser vencidos. E hoje, já antes de nós chegarmos no final de Deuteronômio, quando nós vamos entrar lá no texto de Josué, hoje já eu vou começar a anunciar para nós que Canaã não está fora de nós, está dentro. A nossa alma é Canaã. E quando nós vamos ver essas guerras, essas batalhas, os inimigos, para Moisés e depois para Josué, era fora, era externo. Mas para nós, Canaã está dentro de nós. Os inimigos são interiores. Hoje nós vamos falar sobre dois pontos importantes. E os dois pontos estão debaixo de um tema maior chamado apostasia. Nós vamos falar aqui daquele que é omisso, que é relaxado na oferta com Deus, e da idolatria. Esses dois inimigos estão dentro de nós, não estão fora de nós. E eles precisam ser vencidos. E o texto de Deuteronômio 17 tem o título O Castigo da Idolatria. E o texto começa assim: Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Lá no texto anterior, Deus fala assim para o povo: não meterás coisa abominável dentro da tua casa. Então o que era abominável? Era o povo pegar um ídolo dos cananeus e pegar aquele ídolo e colocar dentro da sua casa, começar uma idolatria. O que foi abominável lá em Josué capítulo 7? Acã roubou as capas, roubou o ouro, roubou o prata e enterrou debaixo da sua cama, na sua tenda. Aquilo era abominável. O que é abominável lá no texto de Hebreus, quando o texto diz que bem-aventurado é o leito sem mácula, santo é o leito sem mácula. O que é abominável naquele texto? O adultério, a fornicação, é contaminar a cama ou contaminar o casamento. Aquilo é abominável. O que é abominável aqui nesse texto não é algo que está fora da pessoa, mas o que está dentro. Porque o abominável aqui é trazer diante de Deus uma oferta, um sacrifício que seria desprezível, que seria como dar um tapa na cara de Deus. Trazer diante de Deus uma ovelha em que houvesse imperfeição ou um defeito grave. O verso 2 continua: Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu,
o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e o apedrejarás até que morra. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Como eliminar o mal do meio de ti? Eliminando, quebrando, queimando, matando. Essa aqui é a diretriz desse texto. Nós vamos começar lá no verso 1. E você deve ter percebido que no mesmo texto está assunto sobre sacrifício, oferta, e o assunto sobre idolatria. Se nós não prestarmos muito bem atenção, nós até perguntaríamos o que um assunto tem a ver com o outro. E um assunto tem tudo a ver com o outro nesse texto aqui. Em Deuteronômio 16, o texto diz assim: porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. O povo naquele período aqui, eles tinham 3 festas por ano, e Deus se revela, Deus se manifesta por meio do culto da festa. Nós jamais temos que ter em mente, ou podemos ter em mente, de que Deus é um ser iracundo, triste, sempre com um semblante bravo. Não é assim que Deus se revela. Deus se revela de 3 formas, de 3 festas, e essas 3 festas deveriam ser festas de alegria. E Deus manda que toda a família estivesse junto à mesa nessas 3 festas. Mas nenhuma pessoa deveria chegar diante de Deus de mãos vazias, porque é abominável chegar diante do Senhor, diante do culto, de mãos vazias. Então, se Deus não houvesse dado nada, nenhuma bênção, seria justo. Mas antes que Deus pedisse algo deles, ou Deus construísse um caminho viabilizando, dizendo: olha, quando vocês quiserem me adorar, vai ser dessa forma. Antes de Deus estabelecer isso, o Papai do Céu já disse: olha, mas vocês não vão aparecer diante de mim de mãos vazias, mas eu vou abençoar vocês, para vocês trazerem diante do altar e consagrar aquilo. Em Êxodo 23, do verso 14 e o 15, ali a ordem: 3 vezes no ano me celebrareis festa, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. A palavra de Deus, ela não venceu, ela não caduca, ela não tem prazo de validade. E essa palavra, ela é para mim e ela é para você. Nós temos um trabalho, nós temos um emprego, Deus está nos abençoando. Então essa mesma ordem é para mim e para você. Ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Quando nós olhamos aquela cena de Jesus olhando uma fila, ele e os seus discípulos, e está nessa fila ali para ofertar diante do gasofilácio uma viúva pobre, e todos os discípulos enxergam que ela coloca uma moedinha, e Jesus faz uma aplicação sobre aquilo, perguntando quem tinha dado mais. Mas esse texto ele nos mostra um pouquinho da cultura espiritual do povo de Deus. A primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam ao culto era ofertar. Todos passavam no gasofilácio, depositavam seus dízimos e suas ofertas, e depois iam a outra parte do templo, onde era a parte do ensino e da oração. A primeira coisa que eles faziam era ofertar. E quando nós entramos nessa parte do texto, em que o texto que fala de sacrifícios, o sacrifício que a pessoa levava um sacrifício
para pedir perdão pelos seus pecados. Outras vezes era um sacrifício de remissão. Outras vezes as pessoas faziam um sacrifício, uma oferta de consagração, quando levavam o seu filho menino ao 8º dia para a circuncisão, faziam uma aliança com Deus. Em todos esses atos de culto, dentro da cerimônia judaica, eles levavam animais, derramavam sangue. Deus havia pedido isso, mas Deus havia estabelecido algo: vocês não vão trazer diante de mim o resto, mas a primícia, o melhor. Nós temos aqui uma lei geral que se aplicava a todos os sacrifícios de animais. Nós vamos encontrar textos bíblicos falando sobre isso em Deuteronômio 15, em Levítico 22, em Levítico 4, em Êxodo 12, que é o texto em que Deus ordena a primeira Páscoa, e Deus ordena ali como deveria ser o animal, de 1 ano, sem mácula. Em Êxodo 29, são os textos que trabalham nessa mesma linha de instrução e de advertência. Deus sempre nos instrui. Deus nos instrui quando nós lemos a palavra de manhã no nosso devocional. Deus nos instrui quando nós viemos aqui ao culto da quarta-feira, que é o nosso estudo bíblico. Deus fala com o nosso coração. Deus nos instrui quando nós estamos aqui no culto, ouvindo a explicação da palavra. Deus pode pegar na nossa mão, o Espírito Santo nos conduzir pelos corredores da nossa alma, do Espírito, nos recônditos escondidos da nossa mente, e nos instruir. E tudo aquilo que é colocado diante da luz de Jesus pode ser mudado, e Deus fala comigo e com você. Então todas essas leis, elas são para instrução e para advertência, porque Deus é santo e é necessário que se traga diante dele aquilo que faz sentido, aquilo que representa o Pai. Quando os magos do Oriente, os sábios do Oriente vieram visitar Jesus, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Quando você dá um presente para alguém, você vai olhar e você vai dar um presente que é a cara da pessoa, que representa a pessoa. Quando essas pessoas, esses magos ou esses sábios do Oriente, trouxeram presentes para Jesus, eles trouxeram presentes que eram a cara de Deus. Ouro significa glória. Jesus é glorioso, o Pai é glorioso, o seu reino é de glória. Eles trouxeram incenso, que fala de orações, fala de louvor, fala de adoração, falando da dimensão do lugar onde o Senhor habita, e o céu é lugar de louvores e adoração. Os anjos cantam santo, santo o tempo todo. E mirra fala de perfume e fala de cura. Mirra era perfume e era remédio, e Deus cura. Fala do caráter, fala da natureza de Deus em relação ao homem que se achega ao Senhor. Então, quando essas pessoas iriam levar o seu sacrifício, o seu animal teria que ser como Deus é, sem mácula e perfeito, dessa mesma forma. E nós podemos aplicar isso também na nossa realidade. Quantas vezes as pessoas têm uma nota de dinheiro amassada, com um número apagado, e a pessoa está em dúvida: será que ela é falsa? Será que no comércio da cidade vão aceitar essa nota? É melhor eu nem me colocar nessa situação. Mas eu tenho algo que eu posso fazer com essa nota de R$100 toda amassada. Eu vou dar de oferta na igreja. Às vezes uma nota de 20 bem lavada assim, que é vergonhoso eu dar lá no mercado ou depositar no banco. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou ofertar na igreja, porque a igreja recebe tudo. Perceba você, talvez o valor do animal não mudaria, mas para Deus precisa ser perfeito e sem mácula. Talvez essa nota de 50 não muda o seu valor, se ela é verdadeira, mas para Deus precisa ser perfeito e sem mácula. Sem mácula. São textos que trabalham nessa mesma linha de instrução e advertência. Em Êxodo capítulo 12, verso 5, Deus ordena para Moisés, e Moisés ordena para o povo: o cordeiro será sem defeito,
macho de 1 ano. Teria que ser macho, porque todo macho contém em si a semente da multiplicação. Então cada sacrifício não era matar, não era morrer, era semear. Na ideia das pessoas é matar, é acabar. Mas na expectativa de Deus, levar ao altar e sacrificar ali é semear. Então era necessário que se semeasse uma semente boa. Teria que ser macho, que falava da semente da multiplicação. A oferta precisava ter procedência santa. Você imagina alguém que, vamos dizer que a pessoa é mais ou menos crente, e ela faz uns tráfico de droga por aí, e ela ganha bem, e ela está feliz que Deus ajudou ela, e ela vai dar o dízimo do rendimento daquela carga que ele conseguiu levar. Não pode, porque a procedência precisa ser santa. Nós precisamos levar diante do altar de Deus daquilo que as nossas mãos granjearam em honestidade e justiça e santidade. A oferta precisava ter a intenção santa. Por que é que alguém colocava ou matava um cordeiro em cima do altar? Porque na verdade a pessoa teria que morrer. Mas como que essa pessoa continuaria a sua história se ela morresse? E nós sabemos que Deus não quer que eu e você, a gente morra por Ele, mas que a gente viva. Viver por Deus. Então, ao invés da pessoa ser morta no altar, que também não traria resultado, ela colocava no lugar um substituto, que era o cordeiro. Nós temos hoje a cruz, e nós temos hoje Jesus Cristo, que é o nosso substituto. Mas a oferta precisava ter uma intenção santa. Não era só largar lá e dizer assim: toma Deus. O coração deveria estar naquela oferta. A intenção deveria ser santa. A oferta precisava ter um tempo aceitável. Aquele animal precisava ter 1 ano. De 1 ano, macho e sem mácula. Teria que ter um tempo aceitável. A oferta precisava ter uma natureza adquirida. Poderia ser algum outro animal? Não. A Bíblia diz ou um cordeiro ou um cabrito, mas a natureza teria que ser conforme o que Deus pedia. A oferta precisava ter um caráter exterior aprovado. Não poderia ser maculado, não poderia ser doente, não poderia faltar uma perna ou um tucho de pelo. Precisava ser perfeito. Olha o que acontecia no texto de Malaquias. O texto de Malaquias acontece exatamente 100 anos após o texto de Ageu. Ageu é o avivamento. Ageu é o tempo em que eles reconstroem o templo, a glória de Deus vem. Entre Ageu e Malaquias, tinha se instalado dentro do templo, em meio aos sacerdotes, uma apostasia, uma frieza enorme. Os sacerdotes haviam se afastado de Deus. Consequentemente, o povo da igreja também havia esfriado. Então esse afastamento da palavra, afastamento do verdadeiro culto, afastamento da verdadeira espiritualidade, trouxe uma resposta, uma devolutiva em atitudes. Em Malaquias capítulo 1, do verso 6 ao 8, diz o Senhor dos exércitos: vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então havia desprezo, eles desprezavam o nome de Deus. Mas nós precisamos entender que eles não haviam deixado de ir ao templo. Eles estavam lá no culto, estavam lá no sábado, mas Deus traz uma acusação, uma denúncia muito grave, de que eles haviam desprezado o nome de Deus. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais. Olha só, a cegueira. Eles traziam um pão imundo sobre o altar e não enxergavam. Eles não se davam conta de que tipo de culto que eles estavam fazendo, que tipo de oferta que eles estavam trazendo. Pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais.
A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal, é cego para o sacrificardes. Não é isso mal? E quando trazeis o animal coxo ou o animal doente, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Então, às vezes, ou com certeza, essas pessoas, quando elas convidavam os amigos para um banquete na casa delas, elas pegavam o melhor cabrito, o melhor cordeiro, mas quando eles sacrificavam diante de Deus, eles pegavam da perna torta, o doente, o magro, o cego. Por quê? Deus aceita, Deus proverá. É que Deus entende as coisas. Meus irmãos, essas coisas às vezes podem acontecer no nosso meio. Sempre o resto, sempre aquilo que é meio doente, aquilo que é cego, aquilo que é o pão bolorento, isso é abominável ao Senhor. Por isso que o texto em Deuteronômio, Deus fala com tanta força, com tanta ênfase ao coração dessas pessoas: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave. Nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso trabalho, quando nós vamos trabalhar aqui na igreja, fazer alguma coisa, ou quando nós vamos trabalhar na obra da missão, precisa ser santo, sagrado, limpo, puro. O nosso altar não pode estar contaminado, e é abominável ao Senhor. Meus irmãos, quando nós ofertamos, dizimamos, aquilo não está, nós não estamos matando o animal, aquilo está sendo semeado. Em Gálatas 6, capítulo 6, verso 7, Paulo traz esse princípio: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se aquelas pessoas semeariam um animal cego, elas colheriam um animal cego. Se aquelas pessoas semeariam um animal doente, colheriam um animal doente. No texto de Ageu, o texto denuncia, o texto traz à tona o que estava acontecendo. O trigo estava doente, cheio de ferrugem, não estava chovendo, as pessoas estavam com um vazio interior enorme. Então o profeta traz a denúncia e traz também a clareza do porquê estava acontecendo. Olha, porque vocês deixaram o templo de Deus de lado. Por causa da semeadura que vocês fizeram com coisas imperfeitas, por causa disso vocês estão colhendo um sentimento vazio. Então o altar de Deus é lugar de semear. Em 2 Coríntios 9, no verso 6 e o 7, Paulo também traz essa ideia: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, no sentido de números, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, falando que é uma sementeira, que é o lugar de semear. E no final do verso 7, o apóstolo Paulo diz: porque Deus ama quem dá com alegria, no sentido de uma oferta perfeita, de uma oferta que o coração é generoso em relação àquilo, desapegado. Eu dou realmente com alegria e de todo o coração. O texto em Provérbios 3, verso 9 e 10, fala também de números de oferta, mas o verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. O que o texto está dizendo aqui? Que é necessário entrar num nível de relacionamento com Deus, em que Deus não tenha que me pedir as coisas, que Deus não tenha que me cobrar. Ninguém precisa me cobrar no sentido de temor. Eu preciso levar um animal perfeito, senão Deus vai me castigar. O castigo é real. A Bíblia fala sobre o juízo, a Bíblia fala sobre punição, a Bíblia fala sobre a espada. Deus fala que Deus é um reto juiz. Mas o meu nível de relacionamento com Deus não deve ser no nível de que eu tenha que levar o animal com medo.
mas um nível de honra. Nós passamos do nível do temor para o nível da obediência, mas aqui o texto fala do mais alto nível de relacionamento com o Criador, que é o nível da honra. Honra ao Senhor. Quando você vai honrar uma pessoa, quando você vai levar um presente de aniversário para uma pessoa, para alguém que você ama, e você vai honrar a pessoa, aquilo você vai presentear e dar, não porque a pessoa te deu algo, ou porque você vai pagar algo, mas porque você ama a pessoa. É honrar. E quando a Bíblia fala sobre isso aqui, sobre o nível de entrega na oferta, no sacrifício, é o nível da honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Honra. Honra ao Senhor. Então nós entramos, ou nós passamos do texto do verso 1, que fala aqui de uma oferta agradável, de um sacrifício de honra. Nós passamos imediatamente para uma aplicação de idolatria. Então é necessário que a minha mente, o meu entendimento, faça uma pergunta: o porquê Deus colocou aqui no mesmo texto sobre o sacrifício perfeito e logo depois sobre idolatria? Porque esse texto aqui, ele é um degrau para baixo, falando sobre a apostasia. Se nós tivéssemos mais 1 ou 2 versos antes do verso 17, talvez aqui falaria sobre o esfriamento, sobre as pessoas que tiraram os seus olhos da presença de Deus, tiraram os olhos da face do Senhor, tiraram os olhos da palavra de Deus. Se afastar espiritualmente de Deus leva o próximo passo ao quê? A uma oferta abominável. Você imagina a pessoa que vem no culto? Isso também está lá em Malaquias. O texto de Malaquias também vai falar sobre as pessoas que estavam no culto, mas o culto era uma coisa terrível para eles. Era uma penitência. Eles não viam a hora do culto acabar. Eles estavam no culto e diziam: ai, que peso vir no culto, que coisa pesada. Eram aquelas pessoas que vinham no culto, vinham no estudo bíblico, mas era um peso. Elas chegavam em casa e na percepção delas era uma perca de tempo estar no culto. Então isso é apostasia. Uma pessoa que pensa dessa forma, que não se agrada da face de Deus, que não tem mais prazer na presença do Altíssimo, o próximo nível é o relaxismo com a oferta. Então isso é uma denúncia. Quando eu começo de ficar relaxado com a minha oferta, o dízimo começa de doer, você começa de olhar para aquele teu cordeiro doente e diz: acho que eu vou levar esse aí no culto hoje. É uma febre, é um sintoma de apostasia que você tem na tua vida. Quando você começa de olhar para aquilo que é do Senhor e você começa de planejar na tua mente, diz para você mesmo: quantas contas eu podia pagar com aquilo, é porque está latejando na tua vida falta de amor ao reino de Deus. Quando você entra em apostasia espiritual com Deus, o próximo passo é você ficar relaxado com a oferta, com o dízimo, com o templo, com o culto, com o devocional. Um degrau leva ao outro. Essa escada é para baixo. E o terceiro degrau aqui é a idolatria. Meus irmãos, há entre o povo evangélico um conceito errado. Se imagina que quem está no catolicismo, esse é idólatra. Mas a idolatria não tem placa denominacional, ela não tem cor. Uma pessoa pode ser evangélica a vida toda, estar dentro de uma instituição que prega o evangelho e ser completamente idólatra. Você acredita que todas as pessoas que frequentam uma igreja cristã vão ser salvas e ir para a eternidade do céu? Há muitas pessoas que têm ídolos no coração.
Às vezes as pessoas confundem honrar ao pai e à mãe com ser dependente emocional do pai e da mãe. Mas a Bíblia não diz dependência emocional, a Bíblia fala sobre honrar. E quando nós estudamos sobre a honra é valorizar o pai e a mãe de tal forma que você não precisa deles e que eles olham para você e digam: eu criei bem meu filho, eu criei bem minha filha, me dá honra, me dá alegria e não me dá vergonha. Isso é honra. Nós estamos vivendo hoje num período da história em que os papéis estão invertidos. Muitos filhos mandam em casa. Isso se torna um ato de idolatria. É um ídolo em que se tira as pessoas do seu lugar onde elas deveriam estar e coloca uma outra no lugar, ou tira Deus do lugar onde é o lugar de Deus e coloca conceitos, coloca pessoas, coloca influências. Isso pode ser uma idolatria. Então, às vezes, uma pessoa pode não ter um ídolo de madeira, de gesso, de pedra, mas pode ter um ídolo filosófico dentro do seu coração. Então, aqui essa escada para baixo, o esfriamento, o relaxamento em agradar a Deus com ofertas, e depois o verso 3, o encaminhamento para uma idolatria. A idolatria, tanto o texto do Salmo 115 como o Salmo 135 traz essa regra. É um absoluto. O ídolo tem olhos e não enxerga, tem ouvidos e não ouve, tem boca e não fala, e assim se tornam aqueles que adoram. A pessoa fica cega espiritualmente, a pessoa fica surda espiritualmente, a pessoa fica muda espiritualmente. Os seus pés ficam duros, imóveis para a obra de Deus. As suas mãos ficam duras e imóveis para a obra do Senhor. É idolatria. A pessoa pode não ter um ídolo em casa, mas ela pode ter um ídolo no coração. O verso 2: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança. Transgressão, quebrando a aliança. E então agora o texto vai mostrar qual é especificamente a quebra da aliança nesse texto. 3. E que vai e sirva a outros deuses e os adore, ao sol ou à lua ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que moram. Você consegue entender a gravidade disso? Em 1 Samuel 15, 23, nós vamos ver um relacionamento muito interessante. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então o texto aqui liga a rebeldia com feitiçaria. Nesse mesmo texto de 1 Samuel 15, 23, a segunda parte diz assim: e a arrogância como o mal da idolatria. O arrogante, a arrogância é ligado com a idolatria. Normalmente nós prestamos atenção apenas na primeira parte do texto, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Mas a segunda parte fala que aquele que é arrogante, grosso, estúpido, não leva em consideração aquilo que ele conhece sobre a palavra de Deus, também é considerado como idólatra. E esse texto aqui é um texto específico para o rei Saul, que havia entrado numa apostasia terrível, um homem que antes tinha sido ungido pela presença de Deus, ungido para ser rei, chegou a um ponto que ele tinha perturbação satânica, demônios o atormentavam, até chegar num ponto que esse homem ficou rebelde e arrogante, e Deus falou para o profeta
Você não vai orar sobre ele, porque eu já o desprezei. Então olha o nível da idolatria. Arrogância como mal da idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Da mesma forma em que a rebeldia está relacionada com feitiçaria e a arrogância com a idolatria, desonrar ao Senhor no sacrifício é visto pelo Senhor como adorar a ídolos. Isso aqui é algo que nós nos colocamos numa brecha, numa infiltração, para a gente entender coisas mais profundas. Arrogância, ser arrogante, é a mesma coisa que praticar idolatria. Às vezes o homem é evangélico, é teólogo, é pastor, mas é arrogante. Como que Deus enxerga isso? Como idólatra, arrogante. Arrogância tem várias aplicações. Nós poderíamos dar várias determinações para essa nomenclatura, mas ser arrogante não prestar atenção no que alguém está me falando, é como idolatria. Ser arrogante, eu tenho o conhecimento, mas eu piso em cima do conhecimento e eu digo, não, vai ser do meu jeito, eu não quero nem saber como Deus quer, vai ser do meu jeito. É arrogância, é visto por Deus como idolatria. O verso 3, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Deus condena a adoração ao sol, à lua e às estrelas, que era a prática dos pagãos. Era uma prática pagã. E nós precisamos sempre estar alertas com as coisas que começam às vezes a entrar na igreja. Quando vê alguém começa a orar para Deus e dizer não, porque olhar o sol, adorar o sol e dizer não, porque o sol é uma partícula de Deus. E às vezes isso passa tão despercebido que alguém diz, é mesmo, Deus criou o sol, nós podemos adorar a Deus por meio do sol. O povo pagão que habitava nessas regiões geográficas dos cananeus, adoravam o sol, faziam culto ao sol, faziam culto à lua, faziam culto às estrelas, que era uma prática pagã. Meus irmãos, advertindo Israel contra qualquer tipo de veneração dessa natureza, Deus fala para eles, e é uma distorção adorar a criatura em lugar do Criador, e Deus abomina qualquer adoração e divindades astrais. Ninguém pode adorar a Deus por meio dos astros. Em 2 Reis 21, verso 3, orei Manassés. A Bíblia diz que Manassés se prostrava diante de todo o exército dos céus. Batia tambor, fazia culto ao sol, à lua e às estrelas. 2 Reis 21, verso 3. É uma adoração astral. Em Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 1, verso 4 e o verso 5. Estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos, seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor, e juram por ele e também por Milcom. Era um Deus. A primeira denúncia aqui fala sobre Baal e os Baalins, idolatria pura. Era uma idolatria espírita, satânica. Mas dentro desse formato de culto, dessa apostasia, eles também adoravam o sol, a lua, as estrelas, e acreditavam que por meio da criação eles chegavam a Deus. O único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. E quando alguém começa a praticar um sacrifício imperfeito, com mácula, contaminado, começa a entrar a idolatria na vida da pessoa. E a idolatria, ela vai tomando lugar até que chega um ponto de assentamento de um Deus.
E a pessoa assenta um Deus na vida dela, por causa da apostasia. E a idolatria, ela provoca a morte. A idolatria é a morte. E a punição deveria ser em natureza correspondente à natureza do pecado. Então toda pessoa que pratica a idolatria, ela está dizendo o quê? Ela está matando Deus. Ela está dizendo: eu não quero Deus na minha vida. É como se Deus tivesse que morrer. É a mesma coisa quando alguém rompe a aliança do casamento. Romper a aliança do casamento é romper, é dizer para o outro: eu gostaria que você morresse. Eu gostaria de ver você morto, sepultado. A mesma forma é romper a aliança espiritual e entrar para a idolatria. É a mesma coisa que dizer: olha, eu queria que Deus morresse. Eu não quero ouvir nada sobre Deus. Então a punição deveria ser em natureza correspondente à natureza desse pecado. Qual que era a punição? Verso 4, verso 5: então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que moram. Apedrejamento. Quando nós olhamos no capítulo 22, você pode ir comigo, Deuteronômio 22, do verso 20 ao verso 24, essa mesma punição é colocada aqui sobre pecados sexuais. Verso 20: porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que mora, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que moram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Nós não temos hoje, na nossa federação, na nossa Constituição, lei ou autorização para que alguém seja apedrejado. Nós não podemos fazer isso. Mesmo que nós estamos no cristianismo, nós entendemos a transição para o tempo da graça e nós não temos a prática do apedrejamento. Mas no mundo espiritual, aqueles que cometem esse tipo de pecado são apedrejados. Olha o que Jesus falou daquelas duas pessoas, que uma tinha uma dívida e foi perdoada e a outra não perdoou. Jesus falou assim: que seja levado e seja preso, seja vendido e seja entregue aos verdugos, para que seja ali açoitado, ou também poderia ser apedrejado. Quem apedreja? Os próprios demônios podem apedrejar uma pessoa. O apedrejamento emocional, o apedrejamento espiritual, ser apedrejado. Então, quando alguém pratica idolatria, a morte vem sobre essa pessoa, a morte espiritual. Tanto é que lá no texto de Apocalipse fala da segunda morte, que é a morte eterna. E a prática da idolatria é a morte eterna, é quebra da aliança com o Deus da vida. Então esse texto aqui de Deuteronômio 22 fala aqui da fornicação, fala aqui do adultério, que deveria ser eliminado do meio do povo de Israel. Toda prática que sujasse a vida sexual de um casamento. Então o adultério entre um casal, o adultério sexual, fala também de adultério espiritual. Porque a idolatria é adultério espiritual, é porneus, é sujar um relacionamento. E a morte vem sobre essa pessoa. Ela deveria ser apedrejada.
Verso 5: então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e o apedrejarás até que morra. Uma mulher foi levada diante de Jesus e foi acusada de adultério, e Jesus confrontou todos os acusadores e não deixou que ela fosse apedrejada. Jesus disse para eles: quem não tem pecado nessa área, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um aquelas pessoas foram indo embora e ficou apenas a mulher. E Jesus perguntou para ela, ou ela perguntou para Jesus: você não vai me julgar e me condenar? E Jesus perguntou: alguém te condenou? Não. Então vai, não peques mais. Essa é a ordem, essa é a linha de entendimento. Vá e não peques mais, para que você não tenha que ser apedrejado. Mas eu preciso que você entenda que nesse texto aqui é uma linha de raciocínio. Primeiro se perde o foco, se perde o olhar de ver os olhos de Deus, o prazer na presença de Deus. O resultado, a febre, o sintoma de você não ter mais prazer na presença de Deus, vai vir, a resposta você vai dar na oferta, você vai dar no culto, e aquilo pode levar você para uma idolatria. Eu e você não precisamos passar por apedrejamento. Nós devemos ficar naquela primeira parte da honra. Honra ao Senhor com o teu coração, honra ao Senhor com o teu tempo, honra ao Senhor com o culto, honra ao Senhor, honra. A caminhada da apostasia, na apostasia, começa na desonra ao Senhor, desonrando, passa pela fase da desonra no culto, desonra na oferta, e escorre em direção à idolatria dos povos, e termina em morte eterna, apedrejamento. Mas a boa notícia é que você não precisa ser apedrejado. A palavra de Deus diz que todos aqueles que confessam o seu pecado, se arrependem e não praticam mais, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A grande notícia é que eu e você não precisamos passar pelo apedrejamento do juízo final, mas nós podemos ser redimidos pelo sangue de Jesus e não entrar nesse caminho da idolatria. Amém? Amém. Você pode fechar os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Te agradeço sempre, Pai, que o Senhor tem nos dado sempre uma palavra nesse culto. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, pela transparência da Tua palavra. E de uma forma riquíssima o Senhor tem instruído o Seu povo para nós andarmos em abundância na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem dessa noite, pelo entendimento do Teu Espírito em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.